Vamos colocar em pé, em reverência à palavra. Convido a igreja, a todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Essa é uma passagem bem conhecida, a pesca maravilhosa. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 3. Não vou ler toda essa passagem, mas apenas um trecho que o Senhor colocou no meu coração. A partir do 3, está escrito assim: E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Até aqui. Vamos orar. Pai Santo e maravilhoso, nós estamos neste momento, Senhor, tão maravilhoso, Senhor, deste culto, com a Tua presença, Senhor, se manifestando de maneira tão especial, Senhor. E nós estamos diante da Tua palavra. Te pedimos, ó Senhor, fala conosco, aquilo que o Senhor já tem preparado, Senhor, para ministrar aos nossos corações. Tu tens toda a liberdade, Senhor, e que esta palavra venha de encontro às nossas vidas, venha de encontro aos nossos corações. Tu conheces as necessidades de cada um nesta manhã, e Tu tens poder de fazer com que cada um receba aquilo que está necessitando nesta manhã, através desta palavra. Senhor, nós assim oramos, assim eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Senhor me levou a esta passagem e me levou a estes 3 versículos, né? E mostrando aqui aquilo que aconteceu na vida de Simão e aquilo que, em paralelo, pode acontecer nas nossas vidas. Se nós dermos ouvidos à voz de Deus e se nós deixarmos Deus trabalhar nas nossas vidas como Ele quer, porque Ele é Senhor. Muitas vezes nós declaramos Senhor, mas nós não entendemos, de fato, o que quer dizer Senhor. Quando nós declaramos Senhor, não é simplesmente um adjetivo, mas é um título. Senhor significa que Ele está no controle, Ele está no governo, Ele está no senhorio. Ele tem que ser o comandante da nossa vida. E quando a gente entende isso e a gente passa a viver dessa maneira, nós passamos a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós na Sua palavra. Deus, Ele é maravilhoso e Ele tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. Tem uma provisão para nós em cada área da nossa vida. Mas Deus, Ele vai trabalhar em nós à medida que nós deixemos Ele ser Senhor das nossas vidas. Enquanto nós formos Senhor das nossas vidas e nós não entregarmos o senhorio da nossa vida ao Senhor Jesus, Ele não pode fazer na nossa vida tudo aquilo que Ele quer fazer. Não é que nós, vamos dizer, impedimos Ele, não, mas é que nós deixamos de desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Existem coisas na Bíblia que são condicionais. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espadas. Várias passagens na Bíblia, Jesus vai colocar no condicional. Quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quem quiser. Se alguém ouvir a minha voz, quer dizer, se você não é só ouvir de escutar, mas é ouvir de praticar. Então, várias coisas na palavra de Deus, elas são condicionais à nossa obediência, à nossa submissão, à nossa sujeição a Deus. E às vezes a gente acha que é Deus que não quer fazer. Às vezes, mas Deus não quer fazer isso na minha vida. Eu acho que Deus não quer fazer isso.
Muitas vezes não é Deus não quer, é que você não entregou o senhorio da sua vida a Cristo. É que você não está se submetendo à vontade dEle. É que você não está obedecendo aquilo que Ele está falando. Mas para nós é mais fácil dizer, Deus não quer fazer. Eu queria que Deus me abençoasse assim, eu queria que Deus fizesse isso, mas Deus não quer fazer. Para nós é mais fácil isso. Transferir a culpa para Deus. Esse começa desde lá do Éden. Quando Deus vem para Adão e fala, comeste tudo o fruto, ele disse, olha, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto. A verdade, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do Senhor, porque é o Senhor que me deu a mulher e a mulher que me deu o fruto. Então, no final das contas, você entende que a gente faz isso? Eu queria que Deus fizesse isso na minha vida, mas Deus não quer fazer. A gente acaba jogando a culpa em Deus, a gente acaba jogando a responsabilidade para Deus. E muitas vezes a responsabilidade é nossa. Nesse texto diz aqui, e Jesus entra no barco de Simão Pedro, e Simão Pedro vai dizer ali, no verso 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro era pescador? Era. Pedro tinha experiência? Tinha. Pedro tinha os meios para pescar? Tinha. Pedro tinha o lugar para pescar? Tinha. Pedro tinha tudo o que precisava para fazer uma pesca? Sim. E aqui o Senhor foi falando, eu fui escrevendo, não basta ter experiência, porque Pedro tinha experiência. Não basta ter o barco, Pedro tinha um barco. Não basta saber onde e quando pescar, porque Pedro sabia onde e quando pescar. Era de noite, não era durante o dia. Não é suficiente, não basta ter vontade de vencer. Pedro tinha vontade de vencer. Não basta ser esforçado, ele foi esforçado porque ele trabalhou a noite inteira. E na nossa vida, muitas vezes, não basta isso. A gente fala, eu quero isso, e eu vou batalhar por isso, eu vou me esforçar por isso, e eu vou fazer isso. Mas isso não é o suficiente. Não é o suficiente, não é garantia de sucesso. Não é garantia de que as bênçãos de Deus vão vir sobre a nossa vida. Às vezes a gente olha para as coisas e diz, não, olha, se eu tiver o meio certo, se eu tiver isso ou aquilo, se eu tiver no tempo certo, se eu tiver no local certo, olha, eu vou me esforçar, eu tenho tanta vontade de fazer, eu vou trabalhar duro. Não, às vezes isso não basta e não é o suficiente. É lógico que a gente tem que ter experiência é bom, a gente ter o barco é bom, a gente saber onde e quando pescar é bom, a gente ter aquela vontade de vencer, a gente ser esforçado, tudo isso são coisas boas, mas não são o suficiente. Pedro tinha tudo isso, e trabalhou a noite inteira, e não pescou nada. E quantas vezes a gente tem tudo isso que Pedro tinha, mas a gente não consegue ser abençoado, não consegue ver a nossa vida crescer da maneira que deveria crescer, não consegue ver a nossa vida se encaminhar da maneira que nós gostaríamos que se encaminhasse. E o que está faltando? E o que muitas vezes, onde é o nosso problema e a nossa deficiência? E Pedro aqui, nessa passagem, ele vai ter algumas atitudes, eu coloquei 3 atitudes aqui que nós precisamos ter na nossa vida, que não somente deram resultado na vida de Pedro, mas que vão dar resultado na nossa vida. Você pode dizer, pastor, espera aí, eu não sou pescador, eu não estou precisando de peixe. Mas isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Se aplica em todos os momentos da nossa vida. Primeira coisa, diz aqui, versículo 3, entrando Jesus em um dos barcos que era o de Simão. Jesus tem que estar no barco. Jesus tem que estar no barco da tua vida. Jesus tem que estar no barco dos teus projetos. Às vezes Jesus está no barco da tua vida, mas Jesus não está no barco dos teus projetos. Como que é isso, pastor? Você é salvo, você é do Senhor Jesus, mas tudo aquilo que você projeta sem Jesus. Você não pede a direção de Deus para tomar suas decisões, você não pede a direção de Deus para fazer as coisas que você quer, para traçar os teus projetos, os teus objetivos, você não faz nada disso. Você pensa, você imagina, e você tem vontade, você tem esforço, você tem dedicação, e você acha que isso é o suficiente. Não, aí entra a questão que eu falei no começo, senhorio. Eu tenho que primeiro saber se é a vontade de Deus. Tiago vai falar, ei a vós que dizeis, amanhã iremos para tal cidade, negociaremos nela, granjearemos dinheiro. Você não sabe nem se amanhã você está vivo. E ele fala lá
que os projetos humanos eles são falíveis, mas os projetos de Deus não são. Jó declara lá no capítulo 42, bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os nossos planos, eles podem não dar em nada, como não deram nada o plano de Pedro, mas os planos de Deus sempre vão dar certo. Os projetos de Deus sempre vão ser executados. E aí quando a gente olha para isso e olha para a nossa vida, a gente vê que muitas vezes nós entregando a nossa vida e nós servindo a Deus, não é o suficiente. Por quê? Porque muitas vezes falta parte do senhorio. Pedro permitiu que Jesus entrasse no barco. Permita que o Senhor Jesus esteja na frente de qualquer coisa que você for fazer, das mais simples às mais complexas. Coloque o Senhor Jesus na frente. Senhor, estou pensando em fazer isso, Senhor. É da tua vontade ou não? Ore, não tenha medo de dizer, Senhor, se for da tua vontade, abre as portas. Se não for, fecha as portas. Não deixe que dê certo, Pai. Vai me conduzindo, vai me dirigindo. A palavra de Deus diz que o sacerdote, ele tinha uma pedra chamada Urim e Tumim, que ele consultava ali a Deus, porque nem sempre Deus falava, usava um profeta, nem sempre Deus vai usar um profeta, nem sempre Deus vai falar diretamente com você. Você precisa, como o sacerdote tinha, eram pedras que ele ia lá ver, era sim ou não a resposta. E muitas vezes você pode orar e falar, Senhor, se for a tua vontade, abre as portas, se não for, fecha as portas, Senhor. Não deixa dar certo. Desde as coisas mais simples da nossa vida, uma viagem, um passeio, até as coisas que vão demandar mais coisas da nossa vida, uma mudança de casa, uma mudança de empresa, uma mudança de emprego. Nós temos que deixar o Senhor ter o senhorio da nossa vida, estar no controle. Pedro permitiu que Jesus entrasse no barco, e isso faz toda a diferença. Em outra passagem, os discípulos vão estar junto com o Senhor Jesus no barco, e eles vão atravessar o mar da Galileia, vai se levantar uma grande tempestade, as ondas são fortes, a Bíblia diz que as ondas quase estão fazendo o barco afundar, o vento é contrário, o vento é forte também, mas Jesus está no barco. Os discípulos até ali vão lutar com todas as suas forças, mas nada vai dar resultado. É um outro exemplo para nós. Às vezes nós estamos como os discípulos. Jesus está no barco, mas nós não estamos prestando atenção nele. E nós não estamos deixando ele estar na condução. Ele está lá adormecido. Não é assim que diz a passagem? Jesus estava dormindo na polpa do barco. E os discípulos estavam fazendo o quê? Lutando. Uns remando, outros jogando água para fora do barco. Deu resultado? Não. Até o momento que o desespero vence eles e alguém vai lá e diz, Senhor, nos socorre, nós vamos morrer. Aí eles entregam o senhorio daquela situação nas mãos de Jesus. Jesus se levanta, repreende o vento e o mar. E na mesma hora se fez uma grande bonança. Eu pergunto para vocês, a bonança não poderia ter vindo mais cedo? A bonança não teria ter vindo antes que eles se esgotassem? Sim. E por que não veio? Porque Jesus não queria? Porque Jesus não tinha poder? Porque Jesus... Não. Simplesmente porque eles não entregaram o senhorio daquela situação nas mãos do Senhor antes. E às vezes acontece com a gente. A gente está lutando, e a gente está cansado, a gente está esgotado, a gente está desanimado. Por quê? Porque o senhorio não está na mão de Cristo. E aí a gente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os discípulos. Não vai dar em nada. Nós vamos remar e não vamos sair do lugar. Nós vamos lutar e não vai ter resultado. Até o momento que a gente entregar, Senhor, assume o controle. Assume o controle, Senhor. Eu estou cansado de lutar com a minha força. Eu estou cansado de me esforçar sem a direção, sem a orientação do Senhor. Eu quero agora, Senhor, aleluia, que o Senhor assuma o senhorio, o controle desta situação. E eu vou ficar aqui somente te obedecendo, somente observando e fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Aí Jesus pode se levantar e no momento trazer uma grande bonança. Amém? O segundo ponto, segundo ensinamento, Jesus pede-lhe que afaste um pouco da terra, sentando-se e ensinava do barco a multidão. E Pedro sentou-se ali para ouvir. Aprenda da palavra de Deus.
Às vezes a gente coloca tantas prioridades na frente da palavra de Deus, que a gente acaba não tendo tempo para as coisas de Deus. Tudo está na maior urgência para nós, mas nós não temos urgência para orar, não temos urgência para ler a Bíblia, não temos urgência para buscar a Deus. E Jesus ensinou que o reino de Deus e a sua justiça tem que estar em que lugar na nossa vida? Primeiro. Porque se o reino de Deus e a sua justiça estiverem em primeiro lugar, o que vai acontecer com todas as áreas da nossa vida? Foi Jesus que disse, eu não estou inventando nada. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer aquilo que você não pode fazer? Quem é que vai fazer aquilo que você não consegue fazer? Quem é que vai fazer aquilo que você não pode fazer? É Deus. É Deus que tem poder de dizer, opa, chega a tempestade, vento aquieta, mar acalma-te, acabou. Jesus não vai se levantar para remar junto com você. Jesus não vai se levantar para continuar tirando água do teu barquinho. Jesus se levanta, aleluia, para resolver o problema, a situação. Quando o reino de Deus e a sua justiça estão em primeiro lugar, todas as demais coisas estão no controle de Deus. Estão no senhorio de Cristo. E tem alguma coisa que o Senhor não possa fazer? Ele manda na natureza, Ele fala para o sol, para a lua, comanda as estrelas, Ele comanda todas as coisas, irmãos. Eu vi uma vez o pastor falar e eu falei a verdade. Ele fala, se você olhar na Bíblia, Deus fala com o mar obedece. Deus fala com o vento obedece. Deus fala com o muro cai. Deus fala com os animais obedecem. Mandou o peixe lá engolir Jonas, o peixe engoliu. Mandou o peixe cuspir Jonas, o peixe cuspiu. Mandou os corvos alimentarem Elias, os corvos alimentavam Elias. O único ser na face da terra que é rebelde é o homem. Deus fala, ele não ouve. Ou até ele ouve, mas ele não faz. O único rebelde é o ser humano. Até Satanás obedece a Deus, porque ele não tem escolha. Ele obedece. A palavra de Deus diz que quando ele foi lá querer fazer alguma coisa na vida de Jó, o que ele fez? Foi pedir autorização para Deus. Foi pedir permissão para Deus. Se o diabo pudesse ter liberdade para fazer o que ele quisesse, a gente já estaria morto. Mas ele não pode. Porque Deus está no controle. Aleluia. E nós precisamos aprender, irmãos, a colocar as coisas de Deus no seu devido lugar. O reino de Deus e a sua justiça tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Mais importante do que qualquer coisa no meu dia, é se aquele dia, aleluia, eu conseguir estar na presença de Deus. Daniel, 3 vezes ao dia, orava ao Senhor. Daniel era um desocupado. Daniel era alguém que não tinha muita responsabilidade, ou que tinha muito tempo disponível, ele não sabia o que fazer com o tempo, então ele resolveu orar. Não, a Bíblia diz que ele era um dos encarregados de administrar as 127 províncias do reino. E o rei pensava em constituí-lo sobre toda a província. Entre aqueles 127 administradores, tinham 3 principais, dos quais Daniel era um. E o rei pensava em constituí-lo acima dos 3. Por quê? Porque Daniel era competente ou incompetente? Porque Daniel era aplicado ou não? Era esforçado ou não? Porque Daniel trabalhava ou não trabalhava? O problema é que Daniel trabalhava com a bênção de Deus. Daniel trabalhava colocando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Por isso, 3 vezes ao dia, vou orar. Vou buscar a face do Senhor. Porque aí, tudo que tiver na minha mão, como que diz no Salmo 1? Tudo que fizer vai acontecer o quê? Prosperará. Aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor, não se assenta no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros, e dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham e não caem. Aleluia! E tudo quanto fizer prosperará.
É a bênção de Deus é que faz diferença. Não é esforço, não é capacidade, não são meios. A bênção de Deus é que faz a diferença. Enquanto você não entender isso, você vai estar igual aos discípulos. No barco, Jesus dormindo e a tempestade está acabando com a sua vida. Você está lutando e não vai chegar em lugar nenhum. Você está se esforçando e não vai dar em nada. Porque Jesus não está no senhorio. A palavra de Deus diz que Davi foi para uma luta. O seu inimigo era um gigante, que tinha experiência na guerra, foi criado na guerra. Davi não tinha experiência em batalha, não tinha treinamento militar. O seu inimigo tinha capacete, couraça, escudo, tinha até umas proteções nas suas pernas, nas suas canelas, nos seus braços. Tinha espada, tinha lança, tinha um escudeiro só para estar ali auxiliando com ele. Agora dá outro escudo, agora me dá outra arma. Tinha alguém para auxiliar, tinha tudo o que o mundo pode oferecer. Mas não tinha Deus. Davi não tinha experiência, Davi não tinha tamanho, não tinha idade, não tinha preparo, não tinha capacete, não tinha couraça, não tinha escudo, não tinha espada. Davi não tinha nada do que era necessário para vencer aquela batalha. Mas quem venceu a batalha? Davi? E por que Davi venceu a batalha? Ele mesmo disse: o Senhor dos exércitos é que vai me dar a batalha. Então, quando nós olhamos para as coisas do mundo e nós achamos que aquilo é mais importante do que as coisas de Deus, nós não estamos atribuindo o senhorio a Cristo. Aí nós vamos lutar com as armas naturais e nós vamos ter o resultado que as coisas carnais podem nos dar. Mas se nós lutarmos com armas espirituais, e o apóstolo Paulo diz que as nossas armas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus. Poder vem de Deus. Davi diz: o Senhor é quem me cinge de força, o Senhor é que adestra as minhas mãos para o combate, o Senhor é que submete os meus inimigos debaixo dos meus pés. Davi também sabia que o reino de Deus e a sua justiça tinha que estar em primeiro lugar. Porque se o reino de Deus e a sua justiça não estiver em primeiro lugar, não dá para vencer nenhuma batalha. Não dá para ser bem sucedido em nada que a gente fizer. Então Pedro estava ali ouvindo Jesus ensinar: aprenda com a palavra de Deus. Às vezes a gente conhece a palavra de Deus, mas a gente não faz o que a palavra de Deus declara. A gente não aprendeu, a gente escutou, mas a gente não deu ouvido. A gente sabe, mas a gente não faz. E o que muda a nossa vida não é o que a gente sabe, mas não coloca em prática. É aquilo que a gente sabe e coloca em prática. Você tirar a carteira de motorista, mas nunca pegar o carro e nunca sair com o teu carro, o que vai acontecer com você? Daqui um pouquinho você não vai mais ser capaz de dirigir. Está faltando o quê? Colocar em prática o que aprendeu. E uma vez, há muitos anos atrás, eu fiz o curso de operador de empilhadeira. Tenho lá o diploma do Senai, mas não posso dirigir uma empilhadeira hoje. Por quê? Porque eu fiz o curso, nunca trabalhei na área. O que eu aprendi, a legislação diz: olha, não vale mais. Não colocou em prática, esqueceu. Não vale mais. Se eu quiser trabalhar hoje com empilhadeira, eu tenho que fazer novamente o curso, aprender tudo de novo do zero. E aí eles vão me dar mais um período de validade do meu diploma. Se eu não for trabalhar com isso, vai passar mais um período. Meu diploma vai perder novamente a validade. Quantas vezes Deus tem falado conosco, Deus tem nos instruído, Deus tem nos dado direções, e a gente não coloca em prática. É como um diploma na prateleira que não tem valor nenhum. Deus te deu a capacitação, Deus te deu as armas, Deus te deu as condições, mas se você não colocar em prática, não vai ser efetivo na tua vida. Então você tem que colocar em prática aquilo que você ouve. Diz aqui, que mais? Quando o Senhor Jesus acabou de falar, disse a Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro ouviu, Pedro aprendeu. Agora está na hora de ver se realmente ele entendeu.
que Pedro faz? Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro está dizendo: Senhor, não é o momento de pescar. Não é a hora de pescar. Não é nem, eu não estou nem no lugar que se pesca. Porque normalmente, se você já pescou, você sabe que onde tem muita gente, muita agitação, você não pesca. Não é assim? Quem já pescou? Não vai pescar. Os peixes, sai dali. Onde tem muito barulho, tem criança correndo, tem gente batendo na água, tem gente pulando, mergulhando, você não pesca nada ali. O peixe está longe dali. Mas Pedro vai dizer algo, aleluia. Mas, porque mandas, lançarei a rede. Ele está, aprendi a lição, Senhor. Não basta ter o barco, não basta ter a rede, não basta ter o momento certo, não basta ter o esforço, não basta ter o trabalho. O que eu preciso é que o Senhor esteja no senhorio, porque tu mandas, lançarei a rede, aleluia. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. O que mudou da sua noite anterior para aquele momento? O senhorio de Cristo. Pedro está lançando agora a sua rede sob a palavra de Deus. E garanto para você que foi a melhor pesca que ele já fez na vida dele. Quando a gente coloca a nossa vida sob o senhorio de Cristo, aleluia, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Não é segundo a minha força, não é segundo a minha capacidade, não é segundo a minha inteligência, não é segundo as minhas condições, é segundo o poder de Deus. É segundo o poder de Deus é que se manifesta, é a glória de Deus que se manifesta. E para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis para Deus. Não tem nada difícil, não tem nada que Ele não possa fazer, não tem nada que Ele não possa realizar. Quando nós obedecemos, Jesus diz: tirai a pedra, tiraram a pedra. Aí o que aconteceu? Lázaro vem para fora. Lázaro saiu ou não? Ou alguém foi lá, deixa o médico descer lá primeiro para ver se o que Jesus... Não precisa, porque Lázaro já saiu. Deixa eu ver, vamos esperar. Não, Lázaro saiu. Desatai-o e deixai-o ir. Quando nós entregamos o senhorio para o Senhor Jesus, a irmã tentou barrar: Senhor, não tira a pedra não. Está podre. É 4 dias, cheira mal. Não dá para abrir. Não dá mais para resolver essa situação. Não dá mais para resolver esse problema. Eu já tentei de tudo, Senhor. Se o Senhor estivesse aqui antes e evitasse que isso acontecesse, poderia haver esperança. Mas agora que aconteceu, não tem mais jeito. Quantas vezes a gente está assim? Eu queria que o Senhor tivesse agido antes. Mas agora, Senhor, que já chegou nesse ponto, não tem mais jeito. Quem disse? Quem disse que não tem mais jeito? Quem disse que Deus não pode reverter qualquer situação? Quando a palavra do Senhor Jesus entrou dentro daquele túmulo, aleluia, tudo que era podre, tudo que era morte, tudo que era decomposição, todo cheiro de morte, foi embora. Lázaro saiu. A mesma coisa aconteceu com Naamã. Naamã está bravo, está indignado, porque Naamã queria que com uma oração as coisas dele se resolvessem. Mas Deus disse: vai tomar 7 banhos no Rio Jordão. Eu queria que o profeta saísse, queria que o profeta levantasse as suas mãos aos céus, queria que o profeta fizesse uma oração e simplesmente passasse a sua mão sobre a chaga, e eu poderia ficar curado. Mas Deus disse: não, eu quero que você tome 7 banhos no Rio Jordão. No Rio Jordão, Senhor, não são os rios Abana e Farpar da Síria muito melhores do que todas as águas de Israel? Por que no Rio Jordão? É justamente para que a gente aprenda a obedecer. É para que a gente aprenda que o senhorio é dele. Que a palavra dele é que vale. Não é o que eu penso que vale. Não é o que eu acho que vale. Não é o que eu queria que ele fizesse que vale. Não é isso que vale. O que vale é o que ele fala. Tendo sentido ou não tendo sentido.
Sendo o que eu quero ouvir ou sendo o que eu não quero ouvir, sendo o que eu quero fazer ou sendo o que eu não quero fazer. Não interessa a minha vontade, porque o senhorio dele tem que estar em primeiro lugar. Jesus nos dá esse exemplo no Getsemane: Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Não é o que eu quero que importa, não é o que eu acho que importa, é o que o Senhor quer que importa e que deve prevalecer. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. E a Bíblia diz que tem que haver esse mesmo sentimento em nós. Obediência plena e total até a morte. Até o final. Daniel, se você orar mais um dia, você vai para a cova dos leões. O que Daniel fez quando ele soube que o edito estava publicado, a escritura estava assinada? O que Daniel fez? Agora eu preciso orar numa caverna. Agora eu preciso sair da cidade, porque todo mundo sabe que eu oro na minha casa e as janelas estão abertas para Jerusalém e eu oro lá. Agora eu preciso me esconder. Não. A Bíblia diz que ele fez aquilo que ele sempre fazia. Subiu no seu quarto, aleluia, se ajoelhou, aleluia, e orou, e os inimigos estavam lá só esperando. Sabia que ele não ia falhar. Sabia que ele ia obedecer. O diabo tem que olhar para nós e tem que saber que você é obediente, que você é fiel, que você não vai falhar. Ele tem que olhar para você como os inimigos olharam para Daniel e saber: nunca acharemos ocasião contra ele, a não ser na lei do seu Deus. Se a gente colocar em xeque a fé dele, ele não vai negar, aí a gente pega ele. Se a gente colocar em xeque a sua fidelidade a Deus, ele não vai negar, aí a gente pega ele. E o apóstolo Pedro disse: se alguém for falar mal de nós, que fale injustamente. Se alguém for se levantar contra nós, que se levante injustamente. E foi o que eles fizeram com Daniel. Mas Daniel estava preocupado? Não. Porque o senhorio da vida de Daniel não era do rei Dario. O senhorio da vida de Daniel era do rei dos reis e do senhor dos senhores. O rei Dario tentou livrar Daniel da cova. Pôde? Não. A amizade do rei Dario não pôde livrar. O poder do rei Dario, a sabedoria do rei Dario, a autoridade do rei Dario não livrou Daniel da cova dos leões. Mas o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca do leão. Quando ele está no controle, quando ele está no senhorio, não tem impossíveis, não tem limites. Amém? Que Deus quer que você entenda isso. Diz versículo 6 para encerrar: fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Eu não sei quantos peixes precisava naquele dia. Talvez ele tivesse pensado: se eu pescar uns 5 quilos é o suficiente para mim. Ou talvez Deus lhe deu uma pesca que a Bíblia vai dizer que ele vai encher o barco dele, vai começar a afundar, ele vai ver que tem mais peixe, ele chama Tiago e João, eles vão, eles enchem ambos os barcos, diz a palavra de Deus, de maneira tal que quase vão a pique. A bênção de Deus sempre é maior, sempre é maior, sempre é maior do que todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.